Boa noite, irmãos. Estamos aqui em mais um domingo para prestar culto ao nosso Deus e estarmos praticando tudo que a palavra de Deus nos fala. Vamos começar com um momento para a confissão dos nossos pecados, onde vamos reconhecer para Deus todas as nossas atitudes falhas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te pedir perdão, Pai, por todas as vezes em que agimos contra a Tua vontade, contra a Sua palavra, quando fomos fracos e não conseguimos agir da maneira como o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor possa estar nos guiando, nos alimentando da Sua palavra e que a gente possa estar seguindo nos Seus caminhos, Senhor. Essa oração eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Agora vamos ler um texto bíblico que se encontra em Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26, que diz assim: Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Agora, o grupo de louvor irá entoar o canto do hino do cantor cristão 476, Brilho Celeste. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Nós vamos agora entoar o hino do cantor cristão 476, Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, deixa minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando louvores, indo para o céu, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não vou ocultar, Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, deixa minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando louvores, indo para o céu, vou me guiando, ai os bandidos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, nesse segredo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, deixa minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando louvores, indo para os céus. Agora, no momento de avisos, gostaríamos de estar lembrando os irmãos para estarem se inscrevendo no nosso canal, no canal da Igreja Batista em Vila São Pedro, e que estejam compartilhando com o máximo de pessoas possíveis para que a palavra esteja sendo aí semeada no nosso meio. Podemos estar lembrando também que o culto de oração é realizado todas as quartas-feiras, às 19 horas, via Google Meets. O link para o culto também aparecerá aqui no vídeo e ficará também na descrição do canal. É só apertar aqui embaixo na descrição que você consegue acessar o link para o culto. Lembrando mais uma vez, toda quarta-feira às 19 horas. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando,
assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Lembrando aos irmãos que a contribuição ela pode ser feita via transferência bancária, depósito. A nossa conta da igreja vai estar aparecendo aqui no vídeo e também estará na descrição. Os irmãos podem estar acessando e fazendo a contribuição. Vou fazer uma oração pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, amado Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos os dízimos e ofertas, todas as pessoas que podem estar contribuindo nesse momento tão difícil que estamos passando, mas que ainda temos muitos custos, muitas necessidades a honrar, Pai. Que o Senhor esteja abençoando todos os valores que entram para a sua obra, Pai. Aqueles que não podem estar contribuindo nesse momento, que o Senhor esteja abençoando e lhes amparando, Pai, em tudo que precisarem, para que não passem necessidade. Essa oração eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Agora a palavra fica com o grupo de louvor. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Esperto estás, esperto estás, dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, esperto estás, dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Graça e paz, irmãos. Amém? Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor. Hoje nós vamos fazer uma coisa mais acústica, mais diferente, mas nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é engrandecer o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem tido misericórdia de nós. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Então, o mínimo que nós devemos fazer, como servos do Senhor, e para agradecer a Ele por tudo que Ele faz, é adorar Ele, é engrandecer o nome dEle. Então levante ele do seu lugar, engrandeça o nome do Senhor, exalte o Senhor, porque Ele é bom o tempo todo nosso Deus é bom. Então louve a Ele, engrandeça o nome dEle. Amém? Vamos cantar? Levante ele do seu sofá e vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos lá? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Como tu és, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.
povos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, Senhor, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Tu és bom, Pai, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em Assim, ó, geração. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Declara o que é na sua vida, meu irmão, assim, ó. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará,
pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome, só o teu nome, pois só o teu nome é santo. Irmãos, essa música aqui, a gente faz tempo que a gente não canta ela. Mas a letra dela ela é muito profunda. Ela é muito profunda por quê? Porque fala da nossa intimidade com Deus. E nós devemos silenciar o nosso coração e falar com o Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Que você possa, neste momento, entrar em espírito de adoração e deixar o Senhor falar com você. Silencia, meu filho, o seu coração. Quebrante o seu coração neste momento, para que ele possa entrar, que ele possa fazer morada dentro de você. Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Nós precisamos disso. Eu acho que neste momento de pandemia, que nós estamos vindo para a igreja, né, nós estamos às vezes meio distantes dos nossos irmãos, às vezes nós estamos isolados em casa. Meus queridos, nós temos a necessidade de ter Deus no nosso coração. Nós temos a necessidade de falar com o Senhor. Então que você possa se espelhar, que você possa falar com o Senhor, que você possa se entregar ao Senhor neste momento. Silencie, ouça o que o Senhor tem a dizer a você. Amém? Vamos cantar. Em nome de Jesus. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Consagre ao Senhor. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, Mas tua graça, Senhor. mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com a tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro, Senhor. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno. Sou um filho tão frágil e pequeno, Mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Quero ter só contigo, Pai. Oh, fala, Senhor.
minha vida. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão, só contigo fala, Senhor, com a tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua minha vida. É tua, Senhor, minha vida. Eu me prostro diante de ti. Nós estamos aqui pra te ouvir. Fala conosco, Pai. É tua minha vida. Oh, Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer, oh Pai, para te louvar, ó Deus, para te exaltar, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que tu és. Obrigado, Senhor, por cada dia falar conosco, Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, a humildade, ó Pai, de quebrantar os nossos corações a cada dia, para que o Senhor possa falar conosco. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, fale conosco, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde, Senhor, porque nós sabemos que quando nós temos o Senhor nos nossos corações, nós temos paz, nós temos alegria, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus. Quebrante, ó Pai, os nossos corações, ó Pai. Fale conosco, Senhor. Silencie, ó Pai, quebrante o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos ouvir o Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós necessitamos disso, ó Pai, porque sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Sem Ti nós não somos nada, sem a Tua palavra, sem o Teu amor, sem o Teu guia, ó Pai, sobre nós, ó Pai. Nos guia, Senhor. Nos guarde, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, fazer parte das Tuas asas, Senhor. Que nós não façamos nada por nós mesmos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, Senhor. Quebrante o coração da Tua igreja, Senhor, para cada dia, para que nós possamos fazer o que o Senhor nos ordeina, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te oramos. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Agora, então, com a mensagem, nós já louvamos o Senhor, já participamos dos avisos, já participamos dos dízimos e ofertas, e agora chegou o momento da mensagem. O momento em que, não menos do que antes, eu preciso da sua atenção para tudo aquilo que nós vamos compartilhar. Porque hoje também vamos falar de coisas muito sérias, coisas muito importantes e coisas que eu, nas minhas observações, tenho buscado entender a direção de Deus sobre tudo aquilo que está acontecendo com a comunidade, com a Igreja Batista em Vila São Pedro e com as igrejas batistas da nossa região. E como alguém que busca agradar a Deus, me coloco aqui hoje na dependência exclusiva do Espírito Santo de Deus, para poder te trazer esta palavra. Uma palavra que espero que venha de encontro à sua necessidade e que fale ao seu coração. Uma palavra que possa levantar você para que você possa marchar debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Uma palavra que te ajude a ter uma vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Aí é onde você está. Recentemente, eu vi uma imagem, foi uma foto que tiraram e colocaram numa rede social, em que eu vi as pessoas todas aglomeradas num determinado lugar, participando de uma mesma mesa, mas todo mundo muito grudadinho, sem usar máscara, sem estar se preservando de acordo com o que diz que deve ser feito. Estão tentando a Deus
Porque a palavra de Deus diz que não tentarás o Senhor teu Deus. E não tentar o Senhor teu Deus é você fazer a tua parte dentro daquilo que você sabe que deve ser feito para que você possa se preservar, para que você possa preservar o outro, para que você possa estar se munindo de condições e autoridade para poder falar alguma coisa em algum momento relacionado ao ministério ou à vida cotidiana. E eu não tenho visto isso. Então, pensando sobre todos os aspectos, procurando olhar na visão de Deus para o vale, eu me coloquei então a poder estar à disposição do Senhor para trazer esta palavra. Você, meu irmão e minha irmã. E nós vamos hoje compartilhar sobre o Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 11, e a palavra diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me colocou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos. Tem texto que fala que eles estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um estrondo, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos por tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha deste os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Ezequiel 37, de 1 a 11. Meu irmão, quando eu olhei para esse texto, eu me deparei com a realidade em que vivemos como comunidade, como Igreja Batista em Vila São Pedro, como povo escolhido de Deus neste lugar. De certo que eu sou de fora. Eu e minha esposa fomos aí com um firme propósito para poder suplantar um momento difícil em que esta igreja estava vivendo. E Deus me dá esta palavra. E vem durante a semana me acrescentando de detalhes a respeito desta palavra. Porque eu olho para cá, para esta palavra, e vejo que experiência linda que Ezequiel viveu na presença do Senhor. Que maravilhoso aquilo que Deus deu a ele como palavra, como força, como autoridade, como amor, como obediência para ele fazer as coisas do Senhor naquele lugar aonde não tinha como haver
qualquer possibilidade de vida. E o Senhor chama ele para obedecer, chama ele para fazer, chama ele para estar debaixo da direção, da mão do Senhor, para poder realizar uma obra que só o Espírito Santo poderia realizar. No verso 1, diz que o Senhor me levou em espírito e me pôs em um vale que estava repleto de ossos secos. Você pode verificar aqui a direção de Deus na vida de Ezequiel. Deus estava dirigindo a vida de Ezequiel. Quem foi que levou Ezequiel para aquele lugar? Não foi Deus. Mas por que Deus levou ele para lá? Porque Deus levou Ezequiel para lá, para o Vale de Ossos Secos. Não poderia ter levado ele para Foz do Iguaçu? Não poderia ter levado ele para os Jardins Suspensos da Babilônia? Não poderia ter levado para Disney World? Não poderia ter levado para algum outro lugar? Mas não. Deus levou ele para o Vale de Ossos Secos. E eu aprendo aqui o seguinte: se você estiver na direção de Deus, se Deus te levar para algum lugar, por pior que seja o lugar, Deus só te leva para lá para você ser vitorioso ou vitoriosa. Deus não te leva para lá para você ficar batendo cabeça, ou para as pessoas fazerem você de marionete ou gato e sapato, ou para as pessoas não darem valor para você e te colocarem de lado das principais questões. Não. Você tem que crer nisso, porque Deus não trafega dentro da nossa órbita. Deus não trabalha com a matemática humana. Os caminhos de Deus são infinitamente superiores aos nossos. A pergunta que eu faço é: você está na direção de Deus? É Deus quem está dirigindo a sua vida? Então você tem que se preparar, porque você vai ser vitorioso e vitoriosa aonde Deus te colocar. Você pode estar até questionando o lugar. Você pode estar dizendo: mas olha que lugar que o Senhor me colocou, não dá para mim acreditar. Eu olho e só vejo coisa ruim à minha volta. Mas Deus te colocou lá? Você pode estar dizendo: mas que porta é essa que Deus abriu para mim? Eu olho à minha volta e só vejo coisa ruim neste lugar também. É Deus que te colocou? Você pode de repente falar: puxa, mas eu estou vivendo uma vida matrimonial, uma vida sentimental, uma vida familiar, das mais caóticas, das mais difíceis. Mas é Deus quem juntou vocês? É Deus quem lhes deu a família? Veja o que diz Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus é o dono da sua vida? Porque antes de você colocar amém, você deve parar e pensar nesta pergunta que eu estou fazendo. Deus é o dono da sua vida mesmo? Porque se Ele for o dono da sua vida, toda a sua lamentação, toda a sua lamúria, toda a sua reclamação, toda a sua murmuração não tem sentido. Porque se Ele é o dono, Ele sabe o que é melhor para você. Porque os pensamentos dEle são muito maiores do que o meu e o seu. Se é Deus que está dirigindo você, então você não está aonde você está à toa. Você não está nesse serviço à toa. Você não está morando neste lugar à toa. Você não está estudando nesta escola à toa. Você não está vivendo em julgo desigual à toa. Você não está nesta igreja à toa. Você não foi levado para essa denominação à toa. Você não está à toa. É Deus que está no controle de tudo. E Deus quer e vai fazer alguma coisa através de você. No verso 2, a palavra diz: e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. Eu aprendo aqui o seguinte, meu irmão e minha irmã:
Quando é Deus que me leva para algum lugar, Ele mostra a realidade do lugar. Deus não esconde nada. Deus mostra todos os detalhes. Por isso, Ele colocou, então, Ezequiel no centro do vale. E coloca Ezequiel rodando o centro do vale. Por que Ele coloca no centro do vale? Porque no centro do vale, Ezequiel tem a mesma distância para os 4 lados. Ele consegue olhar e ter a mesma visão e dimensão de tudo que estava ali. E aí Deus coloca ele rodando para que ele veja em detalhes a situação daquele lugar. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar na palavra de Deus de uma maneira despojada, descabida, entregue a ela, porque ela é a verdade. Deus não engana ninguém. Deus sempre te dará uma visão nítida e completa da situação à sua volta. Assim como Ele faz comigo, não é diferente do que Ele faz com você. Ou você acha que eu não sei a situação exata da igreja, da vida das pessoas, da condição das pessoas e da situação das pessoas. Lê do engano, quando acha que o pastor, porque não está, não conhece, não sabe em detalhes. Lê do engano. Você pode estar até pensando, eu não sabia que esse lugar era assim. Deus não me falou que as coisas seriam assim. E a pergunta que eu faço é: a palavra de Deus que tem que se adaptar a nós, ou somos nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus? Porque a palavra não mudou. Mudou a abordagem de alguns, mudou a maneira de ver de outros, mudou a forma de querer colocar a palavra de maneira contemporânea, tirando dela alguns pontos que checam, que confrontam as pessoas. E se você está nessa condição hoje, é porque tem alguma coisa errada com você, não é errada com Deus. Você até pode estar se perguntando, por que Deus não faz? Por que Deus deixou chegar desta forma, a este ponto, neste lugar? Por que Deus permite estas coisas acontecendo? Por isso, se é Deus que está te dirigindo, Ele sempre irá te mostrar a realidade do lugar. Nós jamais seremos enganados por Deus. Creia nisso. Creia nisso. Deus não engana ninguém. Deus não omite nada de ninguém. Deus deixa tudo muito claro para todos nós. No verso 3, diz assim: e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Deus faz esta pergunta para o seu servo. O lugar era de morte. O lugar não tinha vida. Será que desse lugar pode ter vida? Ezequiel foi honesto. Ezequiel foi sincero. Ezequiel foi claro. Ezequiel foi objetivo. Ezequiel foi transparente. Como todos nós deveríamos ser. Transparentes, íntegros. E ele diz assim para Deus, tu sabes. Sabe qual que é a ideia aqui? Tu sabes, porque as coisas que extrapolam o entendimento e a capacidade do homem, é o Senhor quem sabe. As coisas que não pertencem ao domínio do homem, só o Senhor sabe. Deus não trabalha na lógica. Você pode usar a lógica, você pode usar a razão, você pode usar a inteligência, você pode usar a percepção. Deus trabalha numa outra órbita completamente diferente, porque há coisas que pertencem unicamente ao domínio de Deus. E Ezequiel sabia disso, porque tem muito lugar
que se Deus fizer uma pergunta dessa para o líder vai falar: claro, Senhor, pode haver vida sim, claro, e eu declaro. Falta de transparência, falta de integridade, falta de lisura, falta de honestidade para com Deus. Tem coisas que estão acontecendo hoje, meu irmão, minha irmã, agora mesmo, no mundo espiritual, que não são reveladas nem a mim nem a você. Há coisas que estão acontecendo agora no mundo espiritual ao favor deste ou daquele e que nós não sabemos. Há coisas que estão sendo decididas sobre você e eu nesse momento e nós nem imaginamos. Veja lá o exemplo em Lucas 22, 31, quando Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Pedro sabia? Pedro sabia que o inimigo estava pedindo a vida de Pedro para Jesus? Pedro tinha consciência disso? E Jó? Tinha consciência daquela conversa que Deus estava tendo com o inimigo? No capítulo 1 de Jó e no capítulo 2 de Jó, Jó tinha conhecimento disso? Estavam sendo tratados situações sobre a vida deles e eles não imaginavam. Neste momento em que você me ouve e me vê, está sendo tratado situações sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós não sabemos. Que nós não sabemos. Mas estão sendo tratadas. Porque elas estão no âmbito espiritual. E só quem tem uma vida espiritual autêntica e que é lapidado na vida espiritual e que busca colocar a palavra em prática do jeito que ela é e que entende a palavra da forma como que ela deve ser entendida e praticada, este sim tem olhos espirituais, ouvidos espirituais e tem uma vida espiritual autêntica. E é destes que Deus está atrás. É destes homens e mulheres que Deus quer mostrar e revelar a si mesmo mais intimamente a cada dia. Há coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que eu e você não sabemos. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que age em qualquer área da nossa vida, em qualquer aspecto, em qualquer momento. Nós não sabemos absolutamente nada. Neste exato momento nós que estamos aqui conversando, estão correndo batalhas espirituais. Neste exato momento estão correndo decisões ao meu favor, ao seu favor, que nós não sabemos. Nós não temos conhecimento. Mas Deus sabe. Aleluia! Deus conhece, glória a Deus! Eu não sei tudo o que está acontecendo. Eu não tenho todas as respostas para os meus e os teus problemas. Eu não tenho todas as saídas para as minhas e para as tuas necessidades. Mas Deus tem, glória a Deus por isso. Deus conhece a necessidade de cada um. Deus conhece a luta de cada um. Deus conhece o aperto no coração de cada um. Senhor, Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Nós temos que ser honestos e sinceros para com Deus. Está em falta no mercado cristão evangélico, no mercado gospel, homens e mulheres cristãs que são honestos, sinceros para com Deus. O quarto versículo diz assim: Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A ideia deste versículo é: meu servo, saiba que quando eu quero usar você, é você que vai ser usado, não é outro. Muitas vezes ficamos perguntando para Deus uma série de coisas, e Deus está dizendo: eu quero usar você. Senhor, como vai ser isso ou aquilo? E Deus está dizendo: eu quero usar você. Senhor, como vai ser para resolver aquela questão? Eu quero usar você. O que Ele está querendo? Que você se coloque na presença dEle. Que você se dobre na presença dEle. E que você permaneça na presença dEle. E que você dependa dEle. Cada um do dia que aceitou Jesus, que se arrependeu dos seus pecados,
que passou a ser morada do Espírito Santo, deve estar preparado para ser usada por Deus. Deus está dizendo a Ezequiel: Ezequiel, é você que vai falar, é você que vai profetizar. Deus está falando para você nesta noite. É você, é com você que eu quero ter um tete, é com você que eu quero falar, é com você que eu quero chacoalhar, é você que eu quero tirar dessa inércia, é você que eu quero te balançar, para que você venha ter uma vida espiritual autêntica nesse mundo de trevas. Deus tem dotado você de autoridade em Cristo Jesus, e Ele vai usar para fazer do lugar de morte em lugar de vida. No verso 5, diz assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tem dons em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês então terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Repare que quem falou isso não foi o profeta. Em momento nenhum o profeta disse assim: eu vou colocar, eu vou fazer, eu vou realizar. Ele diz: assim diz o Senhor. Olha a autoridade de quem ele usa. Porque Deus o mandou. Deus não sugeriu. Deus não pediu. Deus não ficou dando indireta. Não. Deus mandou. Olha quem é que vai fazer. Porei, é Deus quem está pondo. Cobrirei, é Deus quem está cobrindo. E vocês terão vida, é Deus quem está dando vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quantos irmãos estão temporariamente num vale, e Deus está com ele, e Deus está agindo nele e através dele, e depois da vitória o irmão pensa que ele é o especial. Que ele é o especial. Ele pensa que é o tal. Ele pensa que ele é uma classe especial. E ele então sai julgando todo mundo. Todo mundo. A honra e a glória e o poder são de Deus. Se Deus está te usando para transformar o lugar ruim em um bom lugar, saiba que é unicamente a bondade e a misericórdia dele. E no verso 7, diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha o que ele está dizendo. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Não fiz nada da minha cabeça. Não fiz nada do meu entendimento. Não fiz nada do jeito que eu achei que deveria ser, como eu queria fazer. Não. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Ou seja, eu não acrescentei nada. Eu fiz o que Deus mandou. Tem gente falando coisa que Deus não mandou falar. Tem gente acrescentando coisa que Deus não falou. Lembra o texto de 2 Samuel, no verso 7, capítulo 7, do verso 1 ao 5? Lembra o profeta Natã, que profetizou para Davi que ele poderia fazer tudo o que o seu coração mandasse? Não é lindo isso? Mas é lindo! Enche o coração de todo mundo. Aí foi uma bênção isso que o pastor me falou. Só que Deus não mandou ele falar isso. Deus não mandou ele falar isso. Davi queria construir o templo. Deus fala a Natã: volta lá, porque eu não te mandei falar isso. Volta lá e conserta a bobagem que você falou. Entende? Quando obedecemos a Deus, quando estamos dentro dos limites que Deus estabeleceu, quando fazemos só o que Deus permite, devemos nos preparar, porque Deus irá fazer um rebuliço através de nós e em nós. Veja, quando o profeta começou a profetizar, começou também o reboliço. Meu irmão, minha irmã, começa o reboliço. Sabe por quê? Porque o profeta que Deus coloca,
Ele começa a mexer na vida das pessoas, começa a incomodar a vida das pessoas, o estilo de vida das pessoas. E quando começa a incomodar o estilo de vida das pessoas, as pessoas reagem. E essa reação é a expressão clara de que o profeta está no caminho de Deus. Sabia disso? Essa reação. Porque mexer com as pessoas que não querem ter uma vida espiritual autêntica, começa a checar, começa a confrontar o estilo de vida, começa a mexer com a pessoa e a pessoa começa a reagir. Quando você chega debaixo da autoridade de Deus, vai acontecer um rebuliço. Quando você está debaixo da autoridade de Deus, Ele faz um rebuliço na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu bairro. Ele tira o peso das tuas costas. Ele faz tudo o que está faltando. Deus faz porque está debaixo da orientação divina. Você só pode fazer o que está sob Deus. Deus é que está acima de você. Deus é que está te dirigindo. Quando Deus começa a operar, o ambiente muda. Era um vale de ossos sequíssimos. Mas quando Deus começou a operar, através do profeta obediente, a coisa mudou. Começou a mudar. Deixou de ser vale de ossos secos. Agora cada osso procurava o seu osso. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa é que vai haver ordem. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta das coisas bagunçadas. E a primeira coisa, trazendo para o nosso dia, para o século 21, no ano de 2020, Deus não gosta daqueles que caminham longe e fora da autoridade constituída por Ele, seja ela municipal, seja estadual, seja na nação e seja no mundo. Porque as autoridades foram constituídas por Deus. E quando você não faz aquilo que a autoridade está dizendo que deve ser feito, você está tentando o Senhor seu Deus. Amém? Quando Deus fala, Ele fala porque Ele quer ordem na tua casa. Ele quer ordem nas tuas finanças. Ele quer ordem na tua empresa, no teu trabalho e em tudo que você fizer. Deus vai acertar o que está bagunçado na tua vida. Deus vai tirar toda a secura em que você está vivendo. Veja, o final do versículo 8 diz: mas não havia espírito neles. Era um vale de ossos secos e agora ficou um vale de corpos. Você pode até achar que lindo, porque era osso seco e agora virou um monte de corpo, só que está morto. Só que está morto. Deus não é Deus de metade. Deus tem por princípio terminar tudo que começa. A obra estava quase completa, mas não tinha vida, não tinha terminado. E no verso 9, o Senhor diz o seguinte: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Veja que a autoridade não mudou. Muitas vezes Deus começa a nos usar para fazer sua vontade. E quanto mais difícil vai ficando, nós vamos começando a querer parar. Então começamos a nos munir de falsas verdades, como eu acho que Deus só quer até aqui. Senão não teria tantos obstáculos. Eu acho que a partir daqui deve usar outro, porque daqui para frente não dá mais para mim. Mentira. Mentira. Se é Deus que está dirigindo, Ele vai terminar aquilo que Ele começou em você e através de você. O Deus que começou é o Deus que vai terminar. Se Deus está te usando para ganhar a tua família, é você quem vai ganhá-la.
Se Deus está te usando para ganhar vidas na empresa onde você trabalha, é você que vai ganhá-las. Escutem, só uma coisa interessante. Quando Deus manda no verso 9, vamos ler de novo? Vamos ver? A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Para que vivam. Eu aprendo aqui, tem muita gente que só profetiza no meio do vivo, só fala para crente. Só fala para crente. Não é verdade? Os grupos dos crentes que o digam, não é? Porque enquanto o pastor tem por princípio pastorear, os irmãos, sem observar aquilo que está sendo muitas vezes publicado pelo pastor, sem muitas vezes estar dando atenção àquilo que é a função do pastor, que é cuidar do rebanho, começam a colocar um monte de outras coisas em cima, para falar para vivos. Para falar para vivos. Não, isso tudo tem que ser feito para falar para mortos. Aqueles que estão espiritualmente mortos e que estão à sua volta. O seu vizinho, da esquerda, da direita, da frente, de trás. As pessoas do seu bairro, da sua família. Tem gente que só quer falar para vivo, só quer falar para crente. Lá no meio dos mortos, ninguém conhece ele. Ninguém conhece ele. Você, jovem, que está me ouvindo e me vendo, fala lá na sua escola. Empresário, fala lá na sua empresa. Crente, fala lá no vale da sua rua, no vale da sua família, no vale do seu bairro. Profetiza a palavra sobre esses mortos, para que eles vivam. Diga que Cristo é o único caminho, que longe de Deus o homem está perdido. Profetiza, diga que o homem longe de Deus está à mercê do inimigo. E quando profetizamos, falamos para mortos, sabe o que acontece? Veja o verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia. Irmãos, parem agora mesmo e observem. Observem a mudança total do lugar. Da situação do verso 1 até chegar no 9. Observem que vocês podem mudar a situação do lugar onde vocês estão. Observem que vocês podem mudar totalmente a característica do lugar que vocês estão. Meu irmão, Deus quer através de você levantar um exército para o louvor da sua glória. Moço, moça, Deus quer através de você levantar um exército. Irmão, irmã, Deus não levantou você para que você virasse um osso seco. Não deixe o diabo fazer de gato e sapato a tua casa. Não fique encolhido. Não aceite isso. Amém? Amém? Meu irmão, esta palavra, ela vem do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração. Eu vou parar aqui, porque eu já excedi o horário. Nós estamos com 36 minutos desta mensagem. E eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. E que você não ouça e veja esta mensagem e ela caia no vazio. Que você possa meditar sobre ela. E que ela tenha mexido com você. Muito. Não por mim, porque eu não tenho este poder. Mas Deus tem. Deus tem. Senhor, Pai amado e Pai querido, louvo o Senhor nesta noite e a Ti engrandeço porque Tu és Deus bom e Deus maravilhoso. Pai amado, que esta palavra, Senhor, que foi liberada, Pai,
para a vida do meu irmão e da minha irmã, possa frutificar nos corações, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e que Deus te conceda uma excelente semana de vida espiritual autêntica no mundo de trevas. Fale de Jesus para as pessoas, para os mortos, os vivos, leiam a palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.